As Brumas de Avalon, O Gamo Rei, Livro 3, Capítulo 4. Eu me sentiria mais seguro e acho que meu senhor e rei se sentiria mais tranquilo se Lancelot a acompanhasse, disse Kai cautelosamente. No Pentecostes tivemos aquele sujeito que quis sacar da espada neste salão perante o rei e não queria esperar a sua justiça. Irmão seu ou não, não me agrada que a senhora viaje sozinha, levando apenas a sua aia e o camareiro. Ele não é meu irmão. A mãe dele foi amante do rei por algum tempo, mas foi rejeitada por ter sido encontrada com outro homem. Ela alegou, e talvez tenha dito isso ao filho, que Leodegrance era seu pai, mas este jamais o admitiu. Se fosse um homem honrado e digno da confiança de meu senhor, talvez pudesse ser colocado como regente, ele ou qualquer outro, mas não permitirei que se aproveite dessa mentira. Você se colocará então nas mãos dele? Perguntou Morgana tranquilamente. Gwenfar olhou para Kai e Morgana, sacudindo a cabeça, porque Morgana parecia tão calma e sem medo. Nunca teria medo de nada. Jamais seria dominada por uma emoção, por trás daquele rosto frio e de que nada revelava? Racionalmente, sabia que Morgana, como todos os mortais, devia ter por vezes dor, medo, ansiedade, raiva, e não obstante apenas 2 vezes lhe notara alguma emoção, e isso há muito tempo. Uma vez, quando ela entrara em transe, sonhara que tinha sangue na lareira e gritara de medo. A outra vez, quando Viviane foi morta à sua frente e havia desmaiado. Não confio absolutamente nele, respondeu Gwenfar, pois não passa de um impostor ambicioso. Mas pense, Morgana. Todas as suas pretensões baseiam-se no fato de se intitular meu irmão. Se me fizer o menor insulto ou tratar-me de maneira não condizente com o tratamento que deve ser dispensado a uma irmã importante, a falsidade de sua pretensão estará demonstrada. Portanto, ele não ousará fazer outra coisa que não seja receber-me como sua irmã e rainha, com a devida deferência, compreende? Eu não confiaria nele, nem mesmo nessas condições, tornou Morgana, dando de ombros. Sem dúvida, você, como o Merlin, tem suas feitiçarias para saber o que acontecerá se eu confiar nele. Não é preciso feitiçaria para saber que um bandido é um bandido, atalhou com indiferença. Não é preciso nenhuma sabedoria sobrenatural para saber que não devo entregar a minha bolsa ao bandido mais próximo. Não importa o que Morgana dissesse, Gwenfar sentia-se sempre inclinada a fazer o contrário. Parecia-lhe que a cunhada considerava-a uma tola, sem capacidade sequer de dar um laço aos sapatos. Morgana acreditava que ela, Gwenfar, não podia resolver uma questão de estado. Na ausência de Arthur, será? Embora ela mal pudesse olhá-la de frente desde aquele fatídico Beltane, há 1 ano, quando lhe pediram talismã contra a sua esterilidade. Morgana avisara que os talismãs, por vezes, funcionam de maneira indesejada. Agora, sempre que olhava para ela, pensava que Morgana devia lembrar-se também. Deus me está castigando, talvez por mexer em feitiçaria, talvez por aquela noite de pecado. E como sempre, quando se permitia a mais leve lembrança daquela noite, sentiu o corpo vibrar com uma mistura de prazer e vergonha. Era muito fácil alegar que todos os 3 estavam bêbados, ou desculpar-se com o fato de tudo ter sido feito com o consentimento de Arthur, na verdade, por insistência dele. Mesmo assim, o adultério era um pecado grave. Desde aquela noite, ela ansiava constantemente por Lancelot, embora eles mal tivessem podido encarar-se. Não conseguia mais olhá-lo nos olhos. Será que ele a odiava, considerando-a uma mulher vergonhosa, adúltera? Mesmo assim, ansiava por ele com um desespero terrível. Depois daquele Pentecoste, Lancelot
passou pouco tempo na corte. Gwenfar nunca imaginara que ele gostasse tanto da mãe, nem de seu irmão Balan, mas a morte de ambos deixara-o profundamente triste. Estivera longe da corte durante quase todo aquele tempo. Gostaria que Lancelot estivesse aqui, disse Kai. Quem deveria acompanhar a rainha numa missão dessas, senão o cavaleiro que Arthur indicou como campeão e protetor da rainha? Se Lancelot estivesse aqui, muitos de nossos problemas estariam resolvidos, pois ele liquidaria Meleagant com umas poucas palavras. Mas não adianta falarmos do que não pode ser. Gwenfar, deverei ir junto e protegê-la? Murmurou Morgana. Em nome de Deus, respondeu a rainha. Não sou uma criança que não pode sair sem a ama. Levarei meu camareiro, Sir Lucan, e Braca, para pentear-me e vestir-me, se passar ali mais de uma noite para dormir ao pé da minha cama. De que mais posso precisar? Mesmo assim, Gwenfar, você deve levar uma escolta condizente com a sua posição. Ainda há alguns dos companheiros de Arthur aqui na corte. Levarei Hectório. Ele é o pai adotivo de Arthur, de nascimento nobre e veterano de muitas guerras do rei. Morgana sacudiu a cabeça com impaciência. O velho Hectório e Lucan, que perdeu um braço em Monte Badon. Por que não leva também Kai e o Merlin para contemplar com os aleijados a sua comitiva de velhos? Você devia ter uma escolta de homens combatentes que a pudessem proteger caso esse homem pretenda sequestrar a rainha em troca de um resgate ou coisa pior. Gwenfar repetiu com impaciência. Se ele não me tratar como sua irmã, então sua proteção é nula. E que homem poderia constituir-se numa ameaça à sua própria irmã? Não sei se Meleagant é um cristão assim tão bom, mas se você não tem medo dele, é porque o conhece melhor do que eu. Sem dúvida, você pode formar uma escolta de veteranos para acompanhá-la. Que assim seja. Poderia até oferecer-lhe a mão de sua prima Elaine, para tornar ainda mais válida a sua pretensão de parentesco e colocá-lo como regente em seu lugar. Gwenfar teve um estremecimento, lembrando-se do homem corpulento e grosseiro, vestido de peles mal curtidas. Elaine é uma moça bem criada, e não a entregaria a tal homem. Conversarei com ele. Se me parecer um soldado honesto capaz de manter a paz neste reino, então, jurando lealdade ao meu senhor Arthur, poderá reinar sobre a ilha. Não é de todos os companheiros de Arthur que gosto, e ele pode ser um rei honesto, mesmo sem ter capacidade de sentar-se com as senhoras para conversar num salão. Espanta-me que diga isso. Depois de ouvi-la tecer tantos elogios ao meu primo Lancelot, pensei que para você nenhum homem poderia ser bom cavaleiro se não fosse bonito e tivesse maneiras de cortesão. Gwenfar não queria discutir novamente com Morgana. Vamos, irmã. Eu gosto também de Gawain, e ele é um nortista sem refinamentos, que tropeça nos próprios pés e não sabe o que dizer às damas. Talvez Meleagant pode ser uma joia dessas, envoltas em andrajos, e é por isso que vou até lá, para julgar por mim mesma. Assim, na manhã seguinte, Gwenfar partiu, com uma escolta de 6 cavaleiros, Hectório, o veterano Lucan, sua aia e um pajem de 9 anos. Não mais visitara a casa de seus pais desde que dela saíra com Igraine para casar-se com Arthur. Não era longe, algumas léguas descendo o morro e até as margens do lago, que naquela estação estava transformado num pântano, com o gado pastando em campos de verão e prados verdejantes, cheios de flores. 2 barcos a esperavam na margem, enfeitados com as bandeiras de seu pai. Era uma arrogância de Meleagant usá-las sem permissão, mas era até possível que ele se considerasse realmente filho de Leodegrance. Isso até podia ser verdade. Seu pai poderia ter mentido. Gwenfar teria desembarcado naquelas mesmas margens com destino a Caerleon, muitos anos antes. Mas, como era jovem e inocente, Lancelot estava ao seu lado. Porém, o destino reservara para Arthur. Deus sabia que tentara ser uma boa esposa,
embora Deus lhe tivesse negado filhos, e o desespero tomou conta dela novamente ao olhar os barcos que esperavam. Podia dar ao marido 3, 5 ou 7 filhos, e poderia vir um ano de praga, ou de varíola, ou de febre da garganta, e todos os seus filhos poderiam desaparecer. Tais coisas já tinham acontecido. Sua mãe tivera 4 filhos, e nenhum deles conseguira passar dos 5 anos. E o filho de Alienor morrera com ela. Morgana tinha dado um filho ao maligno deus das bruxas. Pelo que sabia, o filho vivia e crescia, enquanto ela, Gwenfar, uma fiel esposa cristã, não podia ter um filho, e dentro em pouco estaria muito velha para isso. O próprio Melegrant esperava-a no embarcadouro, saudando-a como sua irmã respeitada, fazendo-lhe gestos para que tomasse o seu barco, que era o menor dos dois. Gwenfar nunca soube direito como foi separada da sua escolha, exceto o pequeno pajem. Os servos de minha senhora podem ir no outro barco. Eu mesmo serei sua escolta aqui, disse Melegrant, segurando-lhe o braço com um excesso de familiaridade que lhe foi desagradável, mas afinal de contas ela deveria comportar-se de maneira diplomática sem irritá-lo. No último momento, tomada de uma ligeira sensação de pânico, fez um gesto para Sir Ectório. Quero que meu camareiro me acompanhe também, insistiu, e Melegrant sorriu enquanto seu rosto grosseiro se avermelhava. Como minha irmã e rainha mandar, sorriu, deixando que Ectório e Lucan ficassem no barco menor com ela. Estendeu desajeitadamente um tapete para que ela se sentasse, e os remadores começaram a remar. O lago estava com a água rasa e grossa de plantas. Em certas estações, ele secava completamente naquele ponto, e de repente, quando Melegrant sentou-se ao seu lado, Gwenfar foi tomada de um ataque do velho terror. O estômago deu voltas, e por um momento pareceu-lhe que ia vomitar. Agarrou seu assento com as 2 mãos. Melegrant estava muito perto dela. Afastou-se tanto quanto as reduzidas dimensões do barco o permitiam. Ter-se-ia sentido melhor se Ectório estivesse ao seu lado, pois sua presença era serena e paternal. Observou o grande machado que Melegrant trazia na cintura. Era parecido com o que tinha deixado junto ao trono e que Balin agarrara para matar Viviane. Melegrant disse, inclinando-se tanto que seu hálito pesado deixou-a enjoada. Minha irmã está tonta? Certamente a oscilação do barco não lhe fará mal. O lago está tão calmo. Afastou-se dele, lutando para controlar-se. Estava sozinha, exceto pelos 2 velhos, e isolada no meio do lago, tendo à sua volta apenas os juncos, a água e o horizonte. Por que viera? Por que não estava em seu jardim protegido, em casa em Camelot? Não havia segurança ali. Estava no descampado, a céu aberto, e sentia-se enjoada, nua e vulnerável. Chegaremos logo, e se quiser descansar antes de discutirmos nossos assuntos, irmã, mandarei preparar o apartamento da rainha. O barco atingiu a terra. O velho caminho ainda estava ali, estreito e sinuoso, subindo para o castelo, assim como a velha muralha, onde Gwenfar se sentara naquela tarde olhando para Lancelot, que corria entre os cavalos. Sentiu-se confusa, como se tivesse sido apenas no dia anterior que tudo aquilo tinha acontecido, e ela fosse ainda aquela mocinha tímida. Estendeu disfarçadamente a mão, tocou o muro sentindo-o firme e sólido, e atravessou o portão com uma sensação de alívio. O velho saguão parecia menor do que quando vivia ali. Habituara-se aos grandes espaços em Caerleon e mais tarde em Camelot. A velha cadeira alta de seu pai estava coberta de peles como as usadas por Melegrant, e a seus pés jazia uma grande pele negra de urso. Todo o conjunto tinha uma aparência de coisa mal cuidada. As peles furadas e gordurosas, a sala sem varrer, um cheiro acre de suor. Torceu o nariz.
mas era um alívio tão grande estar atrás das paredes que não se importava. Ficou imaginando onde teria ido a sua escolta. Deseja descansar e refrescar-se, irmã? Devo levá-la aos seus aposentos? Gwenfar sorriu e disse: Não ficarei aqui o tempo bastante para chamá-los de meus, embora seja certo de que gostaria de lavar as mãos e tirar o manto. Quer mandar chamar a minha aia? Você devia ter uma esposa se está querendo ser o regente aqui, Melegrant. Há tempo suficiente para isso, respondeu ele, mas eu lhe mostrarei os aposentos que foram preparados para a senhora. Foi à frente, mostrando o caminho pela escada acima. Também ela estava mal cuidada, ao abandono. Franzindo a testa, Gwenfar não estava fazendo bom juízo do que seria ele como regente. Se Melegrant se tivesse mudado para o castelo instalado ali, uma esposa e bons criados para tratar bem da casa com nova decoração e boa limpeza, além de soldados apresentáveis, então estaria bem. Mas seus homens pareciam ainda piores do que ele, e também não tinham encontrado nenhuma mulher. Um vago receio começava a dominá-la. Talvez não tivesse sido muito prudente ter vindo sozinha, sem insistir que a sua escolta a acompanhasse por toda parte. Voltou-se na escada. Quero que o meu camareiro me acompanhe, por favor, e desejo que a minha aia me seja mandada sem demora. Como quiser, minha senhora. Melegrant riu. Seus dentes pareciam muito compridos, amarelos e manchados. Gwenfar pensou, ele é como um animal selvagem, e aproximou-se da parede aterrorizada. Valeu-se, porém, de sua reserva de forças interiores para dizer com firmeza: Agora, por favor, mande chamar Sr. Equtório. Eu descerei imediatamente para o salão, até que minha aia tenha chegado. Não condiz a rainha de Arthur estar a sós com um estranho. Nem mesmo com seu irmão? Perguntou Melegrant, mas Gwenfar, passando por baixo do braço que ele estendera, notou que Equtório estava no saguão e chamou-o. Sr. Equtório, acompanhe-me, por favor, e mande Sr. Lucan procurar minha criada. O velho subiu lentamente as escadas atrás deles, passando por Melegrant, e Gwenfar apoiou-se em seu braço. Melegrant pareceu não gostar. Chegaram ao alto da escada, ao quarto que outrora tinha sido de Alienor. Gwenfar ocupava um quarto menor por trás dele. Melegrant abriu a porta. Um bafo de mofo veio do interior às escuras, e a rainha hesitou. Talvez devesse insistir em descer imediatamente e tratar dos assuntos que a levavam ali, pois dificilmente poderia lavar-se e descansar num aposento tão sujo e abandonado como aquele. Você não, velho, disse Melegrant, voltando-se de súbito e empurrando Equtório na direção da escada. Minha senhora não precisa mais de seus serviços. Equtório cambaleou, perdendo o equilíbrio, e naquele momento Melegrant empurrou-a para dentro do quarto, fechando a porta atrás dela. Gwenfar ouviu o ferrolho ser corrido e caiu de joelhos quando se levantou. Estava sozinha, e por mais que batesse na porta não houve resposta. A advertência de Morgana fora válida. Teriam matado os membros de sua escolta? Teriam matado Equtório e Lucan? O quarto onde Alienor tivera seus filhos, onde vivera e depois morrera, estava escuro e úmido. Havia apenas alguns trapos de lençóis de linho sobre a grande cama, e a palha cheirava mal. A velha arca entalhada de Alienor estava ainda ali, mas os entalhes estavam sujos de poeira e de gordura, e o móvel estava vazio. A lareira estava cheia de cinza, como se ali não se acendesse fogo há muitos anos. Gwenfar bateu na porta e gritou até que suas mãos e sua garganta doeram. Estava com fome e cansada, enjoada com o cheiro e a sujeira do quarto, mas não conseguiu mover a porta, e a janela era pequena demais para que pudesse subir nela. A distância do chão era de 3,5 metros. Estava encarcerada. Pela janela via apenas um pátio maltratado, com uma solitária vaca que andava sem destino e que por vezes mugia. As horas arrastaram-se. Gwenfar tinha de admitir duas coisas: que não podia sair do quarto sozinha e que não conseguiria atrair a atenção de ninguém que pudesse chegar e soltá-la. Sua escolta desaparecera, morta,
ou detida de qualquer modo incapaz de vir em sua ajuda. Sua aia e seu pajem provavelmente tinham sido assassinados, e fora de seu alcance. Estava ali isolada, à mercê de um homem que provavelmente a usaria como refém para obter algumas concessões de Arthur. Sua pessoa estava provavelmente a salvo com ele. Como dissera a Morgana, toda a reivindicação de Meleagant baseava-se no fato de ser o único filho sobrevivente de Leodragans. Bastardo, mas ainda assim da linhagem real. Ao pensar, porém, no seu riso, rapace e na sua enorme presença, sentiu-se aterrorizada. Poderia abusar dela com facilidade ou tentar forçá-la a reconhecê-lo como regente. O dia passou lentamente. Uma festa de sol que entrara pela abertura da janela foi se movendo vagarosamente, até que o quarto começou a escurecer. Gwenfar dirigiu-se ao pequeno aposento atrás do quarto de Alienor, que tinha ocupado quando criança. Sua mãe vivera no quarto que fora dela. O pequeno espaço limitado e escuro parecia confortavelmente seguro. Quem poderia fazer-lhe mal ali? Não importa que tivesse sujo ou mal cheiroso com a palha da cama úmida. Estendeu-se nela e envolveu-se no seu manto. Depois voltou ao quarto maior e tentou empurrar a pesada arca de Alienor contra a porta. Descobriu que tinha muito medo de Meleagant e um medo ainda maior de seus homens armados que mais pareciam bandidos. Sem dúvida ele não deixaria que lhe fizessem mal. A única arma de que dispunha era sua presença. Arthur o matará, pensou Gwenfar. Arthur o mataria se ele a ofendesse de qualquer modo ou se lhe fizesse mal. Mas perguntou-se em sua angústia, será que Arthur realmente se importaria? Embora ele tivesse sido bom e carinhoso todos aqueles anos e a tivesse tratado com todas as honras, mesmo assim era possível que ele não lamentasse muito a perda de uma mulher que não lhe podia dar um filho. Mulher que, além disso, estava apaixonada por outro homem e não conseguia ocultar-lhe isso. Se eu fosse Arthur, nada faria contra Meleagant. Diria-lhe que, agora que se apoderou de mim, poderia ficar comigo, se lhe parecia assim tão valiosa. O que queria Meleagant? Se ela, Gwenfar, estivesse morta, não haveria ninguém para reclamar o trono do país de verão. Havia alguns sobrinhos, sobrinhas ainda jovens, filhos de suas irmãs, mas viviam muito longe, provavelmente de nada sabiam, e nem se interessariam por essa terra. Talvez ele simplesmente quisesse matá-la, ou deixá-la ali, até consumir-se de fome. A noite custou a passar. Ouviu num determinado momento homens e cavalos que se movimentavam no pátio lá embaixo. Chegou à pequena janela e ficou olhando, mas viu apenas uma ou duas tochas fracas, e embora gritasse com todas as suas forças, ninguém levantou os olhos, nem deu quaisquer mostra de ter ouvido. Em certo momento, já noite alta, Gwenfar, que estava em meio a um sono leve e agitado, acordou assustada, julgando ter ouvido Morgana dizer seu nome. Sentou-se imediatamente na palha suja que forrava a cama, os olhos arregalados na escuridão total, mas estava sozinha. Morgana, Morgana, e se você me puder ver com a sua bruxaria, diga ao meu senhor, quando ele chegar, que Meleagant é falso, que foi uma cilada. Em seguida perguntou-se se Deus não a desaprovaria por ter invocado o feitiço da cunhada para libertar-se, e começou a rezar mansamente, até que a monotonia da oração adormeceu-a novamente. Dessa vez teve um sono pesado sem sonhos, e quando acordou sentindo a boca seca, compreendeu que o dia já ia longe e que continuava prisioneira naquele aposento vazio e sujo. Tinha fome e sede, estava enjoada com o cheiro do lugar, não só da palha úmida e do mofo, mas também das emanações provenientes de um dos cantos do quarto que tivera que usar como latrina. Por quanto tempo iriam deixá-la ali sozinha? A manhã passou e Gwenfar perdeu até mesmo a força ou a coragem de rezar. Estava sendo punida então pela sua culpa, por não ter dado o devido valor ao que tinha.
Tinha sido esposa fiel de Arthur e, não obstante, desejar outro homem. Recorrer à feitiçaria de Morgana, mas pensou, desesperada: se estou sendo castigada pelo adultério com Lancelot, qual era a razão do meu castigo quando ainda era fiel a Arthur? Mesmo que Morgana pudesse ver com a sua magia que estava presa, dar-se-ia ao trabalho de ajudá-la? Morgana não tinha motivos para gostar dela e quase certamente a desprezaria. Haveria alguém que gostasse mesmo dela? Porque alguém se haveria de preocupar com o que lhe estava acontecendo. Já passava do meio-dia quando finalmente ouviu passos na escada. Levantou-se, envolvendo-se bem no manto, e afastou-se da porta. Meleagran entrou, e ao vê-lo Gwenfar recuou ainda mais. Por que está fazendo isso comigo? Perguntou. Onde está minha aia, meu pajem, meu camareiro? O que foi feito da minha escolta? Você acredita que Arthur permitirá que governe este país depois do insulto que fez a sua rainha? Já não é mais a sua rainha, sorriu Meleagran tranquilamente. Quando eu tiver feito o que eu quero com você, ele não vai querê-la de volta. Antigamente, senhora, o marido da rainha era o rei da terra, e se eu lhe fizer filhos, ninguém se oporá ao meu reinado. Você não me fará filhos. E Gwenfar deu uma risada amarga. Sou estéril. Conversa. Você casou-se com um rapazinho imberbe, disse ele, acrescentando mais alguma coisa que Gwenfar não compreendeu bem, mas imaginou tratar-se de alguma enorme obscenidade. Arthur o matará. Que mate. É mais difícil do que pensa atacar uma ilha. E talvez já então ele não se interesse em tentar, pois teria de levá-la de volta. Não posso casar-me com você. Eu tenho um marido. Ninguém no meu reino se importará com isso, foi a resposta de Meleagran. Muita gente não gostava dos padres, e eu os expulsei todos. Governo segundo as velhas leis, e serei rei de acordo com elas, pois dizem que quem for seu homem será rei. Não! Exclamou ela, recuando, mas Meleagran saltou e agarrou-a, puxando-a para si. Você não é o meu tipo, avaliou-a brutalmente. Magrinha, feia, pálida. Eu gosto mais de mulheres com carnes, mas é filha do velho Leodragons, e mesmo que a sua mãe tivesse mais fogo nas veias do que aparentava, assim sendo, puxou-a para si. Gwenfar lutou, conseguiu soltar um braço e golpeou-lhe o rosto com o cotovelo. Meleagran, ao ter o nariz atingido, deu um grito, agarrou-lhe o braço e sacudiu-a violentamente. Depois deu-lhe um murro no queixo. Ela sentiu um estalo e o gosto de sangue na boca. Meleagran empurrou-a novamente, e embora Gwenfar levantasse os braços para amparar seus golpes, ele continuou batendo. Agora não vou tolerar mais isso. Você vai ver quem é o seu senhor, gritou enquanto agarrava-a pelo pulso, torcendo-o. Ai, não, não, por favor, não me machuque. Arthur matará você. A resposta de Meleagran foi uma obscenidade e lançou-a sobre a palha suja da cama, ajoelhando-se ao seu lado enquanto procurava tirar a roupa. Gwenfar contorceu-se, gritando. Recebeu um novo murro e ficou quieta, enroscada num canto da cama. Tire a roupa, ordenou. Não! Gritou a rainha, enrolando-se no manto. Meleagran agarrou-lhe a mão e torceu o pulso, segurando-a, enquanto lhe arrancava o vestido, rasgando-o até a cintura. Vai tirar ou terei de arrancá-lo em farrapos? Tremendo, soluçando com dedos incertos, Gwenfar puxou o vestido pela cabeça, sabendo que devia lutar, mas aterrorizada demais com os murros para que pensasse em resistir. Quando ficou sem roupa, ele puxou-a, obrigou-a a deitar-se na palha suja, abrindo-lhe as pernas com as mãos brutas. Gwenfar lutou apenas um pouco, com medo dos golpes. Enojada com o seu hálito horrível, o enorme corpo cabeludo, o falo grande que penetrou causando-lhe dor, empurrando-a a tal ponto que ela sentiu que estava sendo dividida em duas. Não fuja de mim assim, gritou ele, pressionando-a com violência. Gwenfar gritou de dor e recebeu novo tapa. Ficou quieta, soluçando, e deixou que ele fizesse o que queria.
Aquele corpo enorme pareceu ficar sobre ela uma eternidade, mexendo-se até que por fim teve um estremecimento e apertou ainda mais. Depois afastou-se um pouco e ela pôde respirar, procurando cobrir-se com suas roupas. Meleagant levantou-se amarrando o cinto e fez-lhe um sinal. Não me deixará partir agora? Implorou Gwenfar. Prometo-lhe, prometo-lhe. Ele teve um riso feroz. Por que iria deixá-la partir? Não, você está aqui, aqui ficará. Precisa de alguma coisa? Um vestido para mudar este? Gwenfar limitou-se a chorar, esgotada, envergonhada, sentindo nojo. Por fim disse numa voz incerta: Posso beber um pouco d'água e comer alguma coisa? E um pinico? Pediu soluçando ainda mais. Tudo o que a senhora desejar, respondeu Meleagant com sarcasmo. Depois saiu, trancando novamente a porta. Mais tarde, uma velha encurvada trouxe-lhe uma carne assada gordurosa, um pedaço de pão de cevada e jarros de água e cerveja. Trouxe também cobertores e um pinico. Se você levar uma mensagem ao meu senhor Arthur, eu lhe darei isto, pediu Gwenfar, tirando um pregador de ouro do cabelo. O rosto da mulher iluminou-se à vista do ouro, mas depois desviou os olhos atemorizada e saiu. A rainha explodiu novamente em lágrimas. Por fim, acalmou-se um pouco, comeu e bebeu e tentou lavar-se. Sentia-se dolorida e doente, mas pior ainda era a sensação de ter sido usada, humilhada e enxovalhada, de maneira irreparável. Seria verdade o que Meleagant disse, que Arthur não poderia querê-la de volta agora porque tinha sido desonrada? Talvez sim. Se fosse homem, não poderia querer nada de Meleagant tivesse usado. Não, mas não era justo. Não tivera culpa. Fora traída para uma cilada e usada contra sua vontade. Ah, mas é isso mesmo que mereço. Eu não sou uma esposa fiel, pois amo outro. Sentia-se doente de culpa e vergonha. Algum tempo depois, porém, recuperou a calma e começou a examinar a difícil situação em que se encontrava. Estava no castelo de Meleagant, o velho castelo que fora de seu pai. Tinha sido violentada e estava em cativeiro, e Meleagant proclamara sua intenção de fazer-se rei da ilha pelo direito de consorte. Não havia possibilidade de que Arthur consentisse nisso, pois, qualquer que fosse a opinião que viesse a ter dela pessoalmente, sua honra de grande rei exigiria que ele declarasse guerra a Meleagant. Não seria fácil, mas também não era impossível. Tomar apenas o que ele podia fazer contra uma mulher indefesa. Pensou com um humor sombrio, a quem espancara e a sujeitara. Mas também era impossível que resistisse ao grande rei, que tinha derrotado completamente os saxões em Monte Badon. E então teria de enfrentá-lo e dizer-lhe o que havia acontecido. Talvez fosse mais simples matar-se, não importa o que acontecesse. Não podia imaginar-se frente a Arthur, contando-lhe como Meleagant a tratara. Eu devia ter resistido mais. Arthur, em batalha, enfrentou a própria morte. Foi seriamente ferido e teve de ficar de cama 6 meses. E eu parei de resistir, depois de alguns murros e tapas. Desejou ter os conhecimentos de bruxaria de Morgana, para transformar Meleagant num porco. Mas Morgana jamais lhe teria caído nas mãos. Teria percebido que se tratava de uma armadilha. Teria usado também o seu pequeno punhal. Talvez não o tivesse matado, mas teria feito com que perdesse a vontade e a capacidade mesmo de violentar uma mulher. Comer e beber é o que pudera. Lavara-se e escovara as roupas, limpando-as. O dia começou a desaparecer novamente. Não podia ter esperanças de que sua ausência fosse sentida e de que alguém viesse buscá-la antes que Meleagant começasse a espalhar o que fizera, proclamando-se consorte da filha do rei Leodeagans. Vivera livremente por sua vontade e escoltada por 2 companheiros de Arthur. Enquanto o rei não voltasse do sul, e talvez por 1 semana ou 10 dias depois de seu retorno, quando Gwenfar não aparecesse na época devida,
é que ele começaria a desconfiar de alguma coisa. Morgana, por que não lhe dei ouvidos? Você me avisou que ele era um bandido. Pareceu-lhe ver por um instante o rosto pálido e inescrutável de sua cunhada, calmo como um leve ar de ironia, tão nitidamente que esfregou os olhos. Morgana rindo-se dela? Não era um efeito da luz, a imagem havia desaparecido. Talvez ela me pudesse ver com a sua magia. Talvez pudesse mandar alguém. Não, ela não faria isso. Odeia-me, acharia graça na minha infelicidade. Mas lembrou-se de que Morgana ria e zombava, mas quando se tratava de um problema sério, ninguém era mais bondoso. A cunhada tratara na ocasião do aborto, mesmo contra a vontade, dera-lhe um talismã para ajudá-la. Talvez Morgana não a odiasse, afinal de contas. Talvez toda a zombaria de Morgana fosse uma defesa contra o seu orgulho, seu desprezo pela feitiçaria de Avalon. A escuridão estava começando a fazer desaparecer os objetos no quarto. Devia ter pedido alguma luz. Agora parecia-lhe que passaria uma segunda noite como prisioneira. E talvez Melegrant voltasse. E esse pensamento provocou-lhe um enorme terror. Sofria ainda dores devido à brutalidade a que fora submetida. Tinha a boca inchada, manchas nos ombros e, logicamente, também no rosto. Quando estava sozinha ali, podia pensar com calma em meios de resistir-lhe e talvez mesmo de afastá-lo, mas sabia com um tremor doentio no corpo que quando Melegrant a tocasse, encolher-se-ia com medo e deixaria que fizesse o que queria para não ser novamente espancada. Tinha medo, tanto medo, de que ele voltasse a magoá-la. E como poderia Arthur perdoá-la, já que não fora possuída totalmente à força, mas cedera como uma covarde depois de ameaça de uns poucos murros e tapas? Como poderia aceitá-la novamente como rainha, continuar a amá-la e honrá-la, quando deixara que outro homem a possuísse? Arthur não se importara quando ela e Lancelot até participara de tudo, se havia pecado. Não era apenas dela, pois tinha feito o que o marido desejava. Ah, sim, mas Lancelot era seu parente e melhor amigo. Ouviu o barulho de uma agitação no pátio. Gwenfar espiou pela janela, mas só conseguiu ver o de sempre, e a mesma vaca mugindo. Mas o barulho continuava, houve gritos e o ruído de armas. Não conseguia ver nada. Porém, e os sons chegavam amortecidos pelas paredes e escadas. Poderia ser apenas uma briga entre os homens de Melegrant e até mesmo, não, que Deus não permita, que estivessem assassinando a sua escolta. Tentou descobrir o que ocorria, mas não conseguiu perceber nada. Houve ruídos também do outro lado de sua porta. Esta se abriu, e ela, voltando-se com medo, defrontou com Melegrant, que de espada na mão gesticulava. Entre para o quartinho menor, mandou. Entre e fique calada, ou se arrependerá. Será que alguém me veio salvar? Ele parecia desesperado, e Gwenfar adivinhou que não daria qualquer informação. Recuou lentamente para o quartinho. Melegrant seguiu-a com a mão para a espada. Gwenfar tremeu todo o corpo, esperando o golpe da arma. Iria matá-la agora, ou conservá-la como refém, para poder fugir? Não chegou a conhecer seu plano. De repente a cabeça de Melegrant deu um salto, numa onda de sangue e miolos, e ele tombou lentamente. Gwenfar também caiu, desmaiando, mas antes de bater no chão foi amparado pelos braços de Lancelot. Minha senhora, minha rainha, minha amada. Apertou ao peito, e ainda meio inconsciente, Gwenfar sentiu que ele a cobria de beijos. Não protestou. Era como um sonho. Melegrant estava caído no chão, em meio ao sangue, a espada ao seu lado. Lancelot teve de suspender a rainha para que não pisasse no cadáver. Como você ficou sabendo? Gaguejou ela. Morgana, respondeu rapidamente. Quando cheguei a Camelot, ela contou-me que tentara convencê-la a me esperar. Achava que era uma armadilha. Montei e vim imediatamente, com meia dúzia de homens.
Encontrei sua escolta aprisionada nos bosques aqui perto, todos amarrados e amordaçados. Depois de libertá-los não foi difícil. Meleagant sem dúvida sentia-se seguro. Lancelot segurou, soltou-a e notou as manchas em seu rosto e corpo, o vestido rasgado, o lábio cortado e inchado. Tocou os ferimentos com os dedos trêmulos. Arrependo-me agora de tê-lo matado tão depressa. Seria um grande prazer fazê-lo sofrer como você sofreu. Ah, meu pobre amor, minha querida, tão cruelmente usada. Você não sabe, murmurou ela, você não sabe. E voltou a soluçar, agarrando-se a ele. Você chegou por fim, chegou. Pensei que ninguém viria, que ninguém me queria mais, que ninguém me tocaria novamente. Agora, quando estou tão envergonhada. Lancelot abraçou-a, beijando-a repetidamente num acesso de ternura. Envergonhada? Você? Não, a vergonha é dele que pagou pelo que fez. Murmurou entre os beijos. Tive medo de tê-la perdido para sempre. Ele poderia tê-la matado. Morgana, porém, afirmou que não, que você estava viva. Mesmo ali naquela situação, Gwenfar teve um sentimento de medo e ressentiu-se. Saberia Morgana como fora humilhada e violentada? Ah, Deus, se Morgana o ignorasse. Não podia suportar a ideia de que a cunhada sabia. Sir Ectório e Sir Lucan? Lucan está bem. Ectório não é jovem e sofreu um choque sério, mas não há motivos para se pensar que não viva. Você precisa descer, minha querida, para que eles a vejam. Devem ficar sabendo que a sua rainha está viva. Gwenfar olhou para sua roupa rasgada, tocou o rosto ferido com as mãos hesitantes e pediu numa voz sumida: Posso ter um momento para preparar-me? Não quero que me vejam. E não conseguiu continuar. Lancelot hesitou, depois fez um movimento de cabeça concordando. Sim, que eles pensam que você não sofreu qualquer violência. É melhor assim. Eu vim sozinho, sabendo que podia enfrentar Meleagant. E outros estão lá embaixo. Vou procurar nos outros quartos, pois o homem como ele não viveria aqui sem alguma mulher. Deixou-a por um momento, e Gwenfar quase não suportou o seu afastamento. Recuou um pouco do corpo de Meleagant no chão, olhando como se fosse a carcaça de um lobo batido por algum pastor, sem mesmo aversão pelo sangue. Lancelot voltou pouco depois. Há um quarto limpo, com arcas e roupas. Creio que era o quarto do velho rei. Há até mesmo um espelho. Conduziu-a pelo corredor para um quarto que tinha sido varrido. A palha na cama grande era fresca e limpa, e havia lençóis e cobertores, bem como peles. Não muito limpas, mas sem serem repulsivas. Reconheceu uma arca entalhada, dentro da qual havia 3 vestidos, um dos quais pertencera a Alienor, e outros um pouco maiores. Ao examiná-lo em meio às lágrimas, pensou: devem ter sido de minha mãe. Não sei porque meu pai nunca os deu para Alienor. Pensou ainda: nunca cheguei a conhecê-la bem. Não posso fazer ideia que homem era. Sei apenas que era meu pai. Isso lhe pareceu tão triste que teve vontade de chorar novamente. Vou vestir este, disse e deu um sorriso triste. Se conseguir, sem uma mulher para me ajudar. Eu a ajudarei, minha querida. Ofereceu-se Lancelot, tocando-lhe delicadamente o rosto e começando a segurar o vestido. Depois seu rosto contraiu-se, tomou-a nos braços ainda semi-vestida como estava. Quando penso naquele animal tocando-a, murmurou com o rosto mergulhado no seio de Gwenfar, e eu, que a amo tanto, mal ouso encostar-lhe a mão. Apesar de toda a sua fidelidade, ela fora castigada. Deus tinha recompensado toda a sua virtude e moderação, permitindo que fosse atraída para as mãos de Meleagant e ser submetida àquela brutalidade. E Lancelot, que lhe oferecera amor e ternura, que afastara-se escrupulosamente para não trair seu primo, tinha de testemunhar aquilo. Voltou-se, abraçando-o de frente. Lancelot, murmurou, meu amor, meu querido, faça-me esquecer o que passei. Fiquemos aqui ainda um pouco mais. Os olhos dele encheram-se de lágrimas, deitou-a carinhosamente na cama, acariciando-a com mãos trêmulas. Deus não me recompensou pela minha virtude,
o que me faz pensar que ele me poderia castigar. E teve em seguida um pensamento que lhe fez medo. Talvez não exista Deus, nem qualquer dos deuses em que as pessoas acreditam. Talvez seja tudo uma grande mentira dos padres, para que possam dizer à humanidade o que fazer, o que não fazer, no que acreditar, dar ordens até mesmo ao rei. Ergueu-se um pouco, puxou Lancelot para junto do peito, buscando com os lábios machucados a boca do amante, as mãos acariciando todo o seu corpo, desta vez sem medo e sem sentir vergonha. Já não se importava, não sentia constrangimento, Arthur. Arthur não a protegera contra o estupro, sofrera o que tinha de sofrer, e agora pelo menos teria essa compensação. Fora por obra de Arthur, que primeiro se deitara com Lancelot, e agora iria fazer o que desejava. 2 horas depois, deixavam o castelo de Meleagant, lado a lado, as mãos tocando-se na marcha dos cavalos. Gwenhwyfar já não se importava. Olhava de frente para Lancelot com a cabeça erguida de alegria e satisfação. Este era o seu verdadeiro amor, e nunca ela se daria ao trabalho de escondê-lo dos outros.